Olá pessoal, estamos começando mais um Saúde em Foco. Na semana passada nós entrevistamos o Dr. Orlando, conversou conosco sobre doenças renais e os cuidados com seus rins. Conversando com alguns amigos que fizeram comentários após o programa da semana passada, eu conversei com a professora Juliana, professora, enfermeira e doutora lá da UEPG de Ponta Grossa, foi minha professora na faculdade, e comentamos sobre a importância do enfermeiro no cuidado com os rins. E ela me mandou um vídeo e nós vamos apresentar as observações que ela faz referente à importância do enfermeiro nos cuidados com seus rins. Todos, prazer enorme estar aqui hoje no programa Saúde em Foco do meu amigo enfermeiro Emanuel Severo, e fiquei hoje com a responsabilidade de falar um pouquinho da importância do enfermeiro no cuidado dos rins. O enfermeiro é uma profissão responsável principalmente pelo cuidado, é ele que é responsável pelo cuidado, né, da população de forma geral e tem um papel importantíssimo no que nós chamamos de processo saúde e doença. O enfermeiro é uma profissão hoje que, mesmo interligada e complementada por tantas outras, exerce um papel chamado de ciência do cuidado integral. Ou seja, o enfermeiro ele prescreve cuidado e ele exerce esse cuidado integral do indivíduo e também desse indivíduo inserido na família e na comunidade. Esse cuidado ele busca principalmente o que? Antecipar orientações, acompanhamentos, e essas orientações, esses acompanhamentos visam principalmente fazer com que o indivíduo consiga evitar, né, problemas de saúde, que consiga realmente ter condições e qualidade de vida melhor. Em relação à doença renal, o papel do enfermeiro é extremamente importante, porque o enfermeiro inserido nessa comunidade, nessa família e próximo a cada indivíduo, ele consegue fornecer informações que vão ser imprescindíveis para essa questão do cuidado dos rins. Nós temos principalmente algumas orientações que podem ser passadas no sentido de que uma vez atendidas, elas vão conseguir então fazer com que a pessoa tenha um ganho, né, de qualidade de vida e se evite às vezes a doença renal e talvez complicações, ou no caso de não evitar, nós também podemos conseguir que sejam antecipados tratamentos e até mesmo cura. Nós temos então condições de orientar as pessoas para que evitem a doença renal. De que forma? Praticando atividades físicas regularmente, fazendo controle, né, frequente também de açúcar no sangue, fazendo aferição, né, constante também de pressão arterial, alimentação saudável, manutenção de peso, né, principalmente também evitar fumo, bebida alcoólica e ainda a ingestão de medicamentos sem prescrição médica, principalmente medicamentos relacionados como sendo os anti-inflamatórios. Com esses cuidados a gente consegue então uma qualidade de vida melhor, consegue prevenir a doença renal e também outras doenças associadas a ela, como as doenças cardiovasculares. Espero ter contribuído e também estar aqui novamente com vocês em outras oportunidades. Você acabou de conferir no vídeo antes do intervalo sobre a importância do enfermeiro e dos profissionais de enfermagem no cuidado com os nossos rins. É uma dica do programa Saúde em Foco. Um abraço à professora Juliana, lá de Ponta Grossa. A professora Juliana foi a professora que me acompanhou na primeira sonda vesical de Demora. Sou eternamente grato ao pessoal da UEPG e à professora Juliana. No programa de hoje, nós conversaremos sobre um ato importantíssimo de solidariedade. Vamos conversar hoje com a enfermeira Cláudia, lá do Hemocentro, daqui de Guarapuava, sobre doação de sangue. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento
tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. E para conversar com a gente hoje um pouquinho sobre doação de sangue, ato tão importante, ato de amor, ato de carinho, de solidariedade, eu estou aqui com a enfermeira Cláudia. Ela é responsável técnica pelo Hemocentro de Guarapuava. Primeiramente eu queria dizer que é um prazer imenso estar com você, porque a Cláudia foi minha aluna, né, Cláudia? Então é bem legal, que bom que você está aqui. Então, quem diria? Quem diria? Bom, Cláudia, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como funciona o trabalho do Hemocentro? Então, Emanuel, o Hemocentro trabalha da seguinte maneira: a gente tem a demanda espontânea e diariamente, e trabalhamos também com agendamento dos municípios que são, e empresas que são parceiras, os municípios, porque também, além de Guarapuava, outros municípios utilizam também o sangue do nosso Hemocentro. Então tem Prudentópolis, tem Cantagalo, Laranjeiras, Pinhão, Pitanga. Então os municípios dos nossos arredores, não todos da 5ª Regional, mas uma boa parte deles utilizam o nosso sangue também. Então eles fazem através do nosso serviço social, que faz a captação, e cada município tem a sua coordenadora, então eles entram em contato e já tem os municípios que normalmente vêm durante a semana e a nossa demanda espontânea que a população ajuda mesmo. A coleta é realizada aqui? Coleta é realizada aqui mesmo. Até tínhamos, o ano passado a gente fez um trabalho com ônibus, que a gente conseguiu um ônibus, eu digo que é um mini Hemocentro. Dentro do ônibus tem a triagem hematológica, a triagem clínica e a coleta, e também todo o ciclo que a gente faz no Hemocentro dentro do ônibus. Esse ano ainda não realizamos, estamos tentando planejar para continuar. Que bacana, tomara que dê certo. Uma pergunta mais técnica para a gente iniciar o assunto sangue. Que parte do sangue é utilizada, ou quais as partes do sangue são utilizadas? Então, na bolsa a gente coleta uma média mais ou menos de 430, 450 ml de sangue. Esse sangue total, ele é centrifugado e é separado, vamos dizer assim, no concentrado de hemácias, plaquetas, o crio precipitado e o plasma. Que o mais, hoje em dia a gente não utiliza mais, para transfusão sanguínea a gente não utiliza mais o sangue total. Então, de acordo com a necessidade de cada paciente, de cada patologia, que é ou plasma ou concentrado de hemácias, então plaquetas. Então, conforme a necessidade de cada um, e transfunde só o hemoderivado, não o sangue total. A pergunta que eu vou te fazer, saindo um pouco dessa questão especificamente técnica, é uma pergunta que muita gente faz. Quem pode doar? Basicamente, acima de 50 quilos, não está tomando medicação, por exemplo, anti-inflamatório, hipertenso, por exemplo, a maioria das pessoas pensa, hipertenso não pode doar. Até pode. Se tiver com a pressão controlada, tiver com a medicação tranquilo, certinho, não tem problema, pode doar sim. Tem que estar bem alimentado, é uma questão que normalmente as pessoas confundem com... vai fazer um exame de laboratório, por exemplo, fazer uma coleta no laboratório que precisa ser em jejum na maioria deles. Lá no Hemocentro, totalmente ao contrário, você tem que estar bem alimentado, bem hidratado, tanto antes da coleta como depois, nas próximas pelo menos 2, 3 horas, tomar bastante líquido para repor o volume que a gente retira, né? Eu acredito até que você já respondeu uma parte dessa minha próxima pergunta, mas da mesma forma que eu te fiz a pergunta de quem pode doar o sangue, quem não pode doar o sangue? Quem não pode doar, quem já teve hepatite,
ou tem hepatite, que tem alguma outra... a gente realiza ali, junto com os exames, a gente realiza vários, por exemplo, se tem o HIV, se tem hepatite, tem uma série de patologias que agora até nem vou lembrar agora, porque são tantas, abaixo de 50 quilos, menor de 18 anos não pode também, que daí a gente tem as inaptidões temporárias e as definitivas. Algumas são definitivas, que é o caso da hepatite, e algumas outras patologias também, né? Agora tem cirurgias ou casos específicos que daí é temporário, conforme a situação, 180 dias, 30 dias, 60 dias, então Tem uma periodicidade para a doação, né? Tem. O ideal para mulheres a cada 4 meses e homem cada 3 meses para fazer a doação. Eu acho que vale enfatizar com todos os nossos telespectadores a questão de toda essa bateria de exame que é realizada antes da liberação do sangue para doação, né, Cláudia? A gente tem um controle de qualidade bem rigoroso mesmo, que até porque é uma coisa que, né, nós estamos lidando com vidas, não é uma coisa tão simples assim. Então a gente faz, o doador vai lá, faz a coleta, a sorologia desse doador vai para o EMEPAR em Curitiba, que é a nossa central. Eles fazem todos os exames, né, de sífilis, HIV, hepatite, e fazem a tipagem sanguínea também. Então só depois daí 24 horas a gente já tem o resultado para daí continuar o nosso ciclo, que daí vai ser fracionado, vai ser estocado para poder liberar certinho para o paciente. Então, com toda a garantia, toda a qualidade. É seguro para quem doa e é seguro para quem recebe. Né? Aproveitando essa brecha, vou te fazer uma provocação. Na atual circunstância, né, a gente vem vivendo essa epidemia de Zika vírus e ainda não sabemos as reais formas de transmissão do vírus, né? Sabemos que pela picada do mosquito Aedes aegypti, sabemos que existe uma probabilidade grande de ser transmitido por secreções sexuais. Não sabemos ao certo a possibilidade de haver transmissão pelo sangue. Como é que está a questão do protocolo nessa época de Zika vírus? Então, a gente incluiu na triagem clínica, no médico na hora da triagem já faz os questionamentos de se teve algum dos sintomas, se esteve em algum lugar que tenha, onde está tendo mais casos, né? E, enfim, e a recomendação prioritária lá é assim: se o doador depois que fizer a doação tiver algum tipo de reação, independente de qualquer tipo, febre, qualquer tipo de reação que não seja alguma coisa diferente, que nos procure, a gente vai realizar outros exames, fazer uma notificação que é necessário até, para poder rastrear depois o receptor para ver se porventura aconteça alguma coisa, né? Numa conversa prévia você comentou comigo que as doações elas necessitam ser fracionadas e que não pode todo mundo num dia só. Como que funciona isso? Então, isso é bem importante também a gente enfatizar. Normalmente, por exemplo, hoje a gente teve um público um número bem grande de doadores, porque a gente antecipando feriados, assim, final de semana mais prolongado e feriado, nós fazemos sempre um pedido para a população que colabore, porque a gente vai ficar, por exemplo, agora vamos ficar na sexta, sábado e domingo fechados. A gente tem um problema as plaquetas têm uma validade muito curta, são 5 dias só. Então, o que a gente deixou em estoque agora, o que foi coletado hoje, daqui 5 dias já venceu. Então, não podemos correr esse risco de ficar sem as plaquetas. Então, sempre que antecede,
feriado ou um final de semana prolongado, a gente intensifica as coletas. Mas corremos um risco que eu digo assim, a gente fica no impasse. Eu prefiro que não use, graças a Deus, se eu chego lá e digo, olha, não foi usado. O expurgo vai aumentar, mas eu ainda prefiro pecar por excesso do que faltar, senão a gente tem que correr para outros lados e daí a gente se socorre com os outros hemocentros da rede. Então, assim, a nossa meta, o ideal é 30 bolsas por dia, porque dessas 30 por dia vai me dar uma média boa. A gente teve um mês de fevereiro, por exemplo, foi 590 bolsas que a gente coletou no mês todo. Foi uma média de 30 bolsas diárias. Dessas 30, não quer dizer que eu tenha 30 bolsas de plaqueta. Dessas 30, 15 eu vou ter plaquetas. Então, eu não tenho muitas. É o hemocomponente que vence mais rápido e é o que é mais difícil da gente conseguir. Então, assim, se eu tiver uma coleta de, sei lá, vamos supor 100 bolsas, dessas 100 bolsas, dali 5 dias, 50 plaquetas vai para o lixo e eu perdi. Então, é um custo muito caro, né? Cada bolsa, cada doador nos custa, para o hemocentro, para o estado, na verdade, é um custo bem alto, né? Então tudo são os exames, a bolsa em si, o material, então acaba indo para o lixo. Precisa mais gente doar? Precisa mais gente doar. Ainda a gente consegue, porque a gente tem os municípios que nos ajudam, a gente tem as empresas que são parceiras mesmo, tem algumas que há anos, já desde que começou o Hemocentro aqui, estão conosco, mas ainda assim é muito importante. E a gente visa logo, vamos ter o hospital universitário, né? Sim. Então vai aumentar a demanda com certeza, além do que a gente já atende ali, tendo o hospital, os pacientes que normalmente os médicos encaminham para fora da nossa cidade, provavelmente vão ficar uma grande parte aqui, então a gente vai... ainda a população tem que se conscientizar que precisa mesmo. E eu sempre falo assim, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu posso estar ajudando o próximo hoje, mas, né, quem sabe se amanhã não sou eu, ou alguém da minha família, ou alguém, né, um conhecido pode vir a precisar. Um ato tão simples de doação, uma atitude tão bonita. Fica a dica a todos os nossos telespectadores, profissionais de saúde ou não, a importância desse ato de solidariedade que é a doação do sangue, para ajudar o paciente, para ajudar o próximo. E a Cláudia falou muito bem, a gente só vai sentir na pele a real necessidade quando for um ente querido seu que estiver precisando. Cláudia, qual é a tua tentativa de justificativa do motivo pelo qual as pessoas não doam? Eu acho que ainda a população ainda tem um pouco de medo. Quando eu converso sobre isso, eu sempre faço um convite, que se não doou ainda, se nunca foi até o Hemocentro, que vá até lá. Não precisa ir e doar na primeira vez. Vai lá, dá uma ligadinha, marca com a gente, vai lá, conversa. E eu ou a assistente social, ou outra enfermeira, a gente pode fazer um tour ali dentro do Hemocentro e explicar como que funciona, faz todo o processo da doação e tal, e vai lá, dá uma olhadinha, ver como é que funciona, e é bem tranquilo mesmo. O ato da doação em si é acho que 5, 8 minutinhos. Mas demora todo o processo do cadastro até você terminar. Até você terminar o teu lanche é de 20 a 30 minutos, porque você, né, passa pela triagem hematológica primeiro, depois você vai para a triagem clínica, aí vai para a doação, que é o mais rápido, é a coleta ali, a doação. Terminando ali, faz um lanche,
fica um pouquinho na observação ali, tranquilinho, e é bem tranquilo mesmo. Então, assim, quem não foi ainda, quem tem um pouco de medo, fica apreensivo, vai lá, a gente dá uma passeadinha lá dentro e antes de fazer a primeira doação. E a maioria das pessoas que a gente conversa ainda tem um pouco de medo. Receio. De receio, Medo da dor. Medo da dor, mas da picada. É muito tranquilo, a agulha é um pouquinho grande, mas é muito tranquilo, nossos técnicos são bem capacitados e constantemente eles estão tendo treinamentos e capacitação geral, assim, é tudo bem tranquilo mesmo. A dica que o programa Saúde em Foco dá a você é doe sangue, doe vida. Cláudia, encerrando a nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta mais técnica entre nós enfermeiros. Até porque grande parte do nosso público é profissional de saúde. Participação do enfermeiro na hemoterapia. Olha, é uma área que, como até nós comentamos anteriormente, assim, vocês sabem que muito pouco tempo eu tenho formada em enfermagem. Então, mesmo que eu tivesse 10 anos de experiência como enfermeira, ali a hemoterapia é totalmente diferente. Tudo é diferente. Então, assim, é muito específico e a gente tem poucos enfermeiros ainda nessa área. Tem algumas especializações específicas mesmo para hemoterapia, mas a procura por enfermeiros ainda, porque é um trabalho, não é tão... Como é que eu vou te explicar? Ele é mais técnico mesmo, é mais documento, é mais portarias, é mais legislação, é mais equipamentos. Então, assim, o contato com o paciente, por exemplo, eu não falo nem paciente, para mim lá é doador, eu não tenho pacientes. Então, é um mundo totalmente diferente. E quem sabe ainda seja a dificuldade por falta até de conhecimento, porque nós enfermeiros, a gente sempre pensa assim, em cuidar do paciente, no cuidado, né? Nessa visão de cuidar do paciente. E na hemoterapia, dentro do hemonúcleos e hemocentros, é totalmente diferente de um hospital. Então, eu acho que ainda é bem pequena o desejo de entrar na área. Mas é uma área muito boa, assim, muito interessante, totalmente diferente do que eu já tinha visto. Quero ousar dizer que mesmo nessa questão burocrática, nessa questão administrativa, o trabalho do enfermeiro é importantíssimo, porque no final ele vai refletir em qualidade de assistência, né, Cláudia? Exatamente. Inclusive, lá eu vejo muito isso, porque se eu preciso escrever um projeto, se eu preciso... tudo que eu vou fazer lá, se eu vou adquirir um equipamento, tudo precisa do aval do enfermeiro, no mínimo a opinião do enfermeiro para saber por que vai usar, o que vai acontecer, para que é aquilo. Então, assim, é muito, muito importante mesmo. É um local, uma área que é multidisciplinar mesmo, né? Porque tem os bioquímicos, que são também muito importantes, como o enfermeiro, tem assistente social, tem o médico, então é um local multidisciplinar mesmo, e o enfermeiro tem um papel super importante. Que legal. Para finalizar, quero te pedir uma dica para quem está nos assistindo naquela visão do Hemocentro. Então, a dica é que passem, nos fazer uma visita e, quem sabe, ficar um doador fidelizado, né? A gente sempre tem vários doadores fidelizados, que são aqueles que têm as 4 doações durante o ano, que é o máximo. Então, que passem lá, nos façam uma visita. E se tiver alguma dúvida, ligue, vão lá e a gente tenta esclarecer. É isso aí. Um ato tão importante, e você vai ajudar a salvar vidas. Eu conversei com a Cláudia,
enfermeira lá do Hemocentro Guarapuava. Cláudia, muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Eu espero que com a nossa entrevista a gente consiga estimular as pessoas a doar cada vez mais, porque a gente sabe o quanto o paciente, o doente precisa. Exatamente. Eu é que agradeço e a hora que precisarem, se tiver ao nosso alcance, é só ligar que a gente volta a conversar. Obrigado. Obrigada a você. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. O programa Saúde em Foco deixa hoje a dica de saúde principal: doe sangue, doe vida. Estamos encerrando mais um Saúde em Foco. Nós vamos ao ar toda quinta-feira às 22 horas aqui na TV Araucária. O programa também estará disponível a partir de amanhã lá no G+ Notícias, um site que você acessa lá na internet da sua casa. Nos acompanhe também pelo YouTube, no nosso canal Programa Saúde em Foco, no Facebook, na nossa página Programa Saúde em Foco. E eu quero o seu questionamento, a sua sugestão de tema lá no meu WhatsApp, 42 9927 52 16. Na semana que vem, eu espero você.